Atos capítulo 12, do 6 ao 12, diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Olha aqui para mim, igreja. Vamos entender o que está se passando aqui. Se trata de uma prisão do apóstolo Pedro. Mas não era prisão por prisão. A finalidade não era mantê-lo preso. A finalidade não era apenas tirar Pedro de circulação, impedir que Pedro pregasse o evangelho, mantendo ele no cárcere. Não. Essa prisão tinha uma finalidade a mais, além de tudo isso. Essa prisão era para que Pedro fosse executado. Que ele fosse executado. Pedro apenas estava ali, aquela prisão representava o corredor da morte. Esse era o propósito de Herodes Agripa, o rei da Judéia. Ele tinha um propósito nisso. Ele tinha um projeto nisso. Era um projeto pessoal. Era um projeto que atendia ao seu capricho. Ele era o rei. Mas para você entender isso, eu vou voltar um pouquinho no que aconteceu antes. Preste atenção, vou resumir para você. Herodes Agripa, ele tinha mandado matar Tiago, decapitado. Tiago, apóstolo, teve a sua cabeça cortada por esse rei, o rei Herodes Agripa. E isso alegrou o povo judeu, que não tinha crido em Jesus. Isso alegrou uma multidão dos judeus. Lembra que a gente está aqui em Israel, dominada pelos romanos. E tudo que um rei romano não queria era revolta entre o povo, revolução entre o povo, confusão entre o povo. Eles não queriam de modo algum levar problema para o imperador. Ele é o rei, mas ainda tem sobre ele o imperador de Roma, Cláudio. E tudo que ele quer é que na sua jurisdição, no seu reino, tudo flua bem. Ele quer ficar bem com o imperador, ele não quer perder o seu trono. Então, para isso, um rei, um governador, fazia de tudo para manter a paz na medida do possível. Está dando para entender direitinho? E o que eles faziam então? Eles queriam o prestígio dos judeus. Eles queriam que os judeus ficassem tudo bem com ele. Aquela política de boa vizinhança. Eles oprimiam. Eles dominavam. E procuravam agradar de alguma forma, com alguma coisa, para que a relação fosse boa, para que a relação não fosse de conflito. Então, quando ele manda matar Tiago, o povo judeu gosta.
Aí eles gostaram, fizeram festa. Já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar mais um, vou jogar na prisão, e depois eu mando matar esse também. E assim eu vou ganhando prestígio do povo, eu vou ficando bem na fita, eu não levo problema para o imperador, eu continuo sendo rei. Amém, igreja? Então esse era um plano, um projeto pessoal. Ele estava disposto a matar, ele estava disposto a eliminar gente do seu caminho, para que ele ficasse bem e mantivesse o seu posto. Então Pedro diz aqui que ele foi levado para a prisão com esse propósito: ser apresentado no dia seguinte. Apresentado para quê? Para um espetáculo de horror. Ser apresentado ao povo em praça pública, para que fosse morto e o povo celebrasse. Esse era o objetivo, esse era o projeto. Então Pedro está ali naquela noite é decisiva. Aos olhos da autoridade romana, era a sua última noite de vida. Ele não sobreviveria a partir dali. Lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus, antes de ser sentenciado, ele é trazido de frente para a multidão. Aqui tem outros detalhes que eu preciso explicar para você. Eu posso falar, igreja? Assim como na época de Jesus, aqui também a Páscoa está acontecendo. E na Páscoa, como o templo ficava em Jerusalém, o povo vinha de longe, viajava com suas caravanas de longe. A população de Jerusalém subia para 5 vezes mais nessa época. Então tem muita gente ali, tem muito povo ali. Então é nesse momento que Pilatos traz Jesus para apresentar ao povo. E diz: Jesus ou Barrabás? E eles escolhem Barrabás e manda crucificar Jesus. Lembra disso? Aqui está acontecendo a mesma coisa. É a época da Páscoa. No dia seguinte, Pilatos ia mandar: traga Pedro para cá, apresente a multidão. Ele vai ser entregue a um espetáculo para ser morto. E a multidão gostou de ver Tiago morrer, vai pedir para Pedro morrer também. Amém, igreja? Mas é nessa noite, veja que o momento é decisivo, o prazo se esgotou. É na noite anterior à sua morte que Deus envia o anjo. É na noite anterior à sua morte. Eu repito o que eu falei no início: não é uma prisão qualquer, é a prisão, corredor da morte. Mas o anjo de Deus aparece e uma luz brilha dentro dessa cela, e coisas sobrenaturais começam a acontecer. Pedro tinha como se defender? Não. Ele estava preso, tinha um soldado aqui algemado com ele, outro soldado aqui algemado com ele. Tinha sentinela, tinha outra sentinela e um portão de ferro. Pedro estava muito bem guardado. Então ele não tinha como sair dali, naturalmente. Mas o anjo aparece e começa a fazer coisas ali sobrenaturais. A primeira delas é que as correntes caem das mãos de Pedro. Diga glória a Deus. Então ele já não está mais algemado, ele não está mais preso. A segunda coisa é que, havendo sentinela, e o trabalho do sentinela é não dormir, mas vigiar, os sentinelas dormiram. Obra de Deus, Deus trabalhando, e ele passa por uma sentinela, ele passa por outra sentinela, está todo mundo dormindo. Então ele já deu mais um passo. Tudo obra de Deus. E mais uma coisa acontece, que também é obra de Deus, é sobrenatural. Quando ele chega no portão que dá para a rua, esse portão se abre automaticamente, sem nenhum esforço, sem mão humana, nada. O portão se abre automaticamente. E agora Pedro está na rua. Amém, igreja? Amém. Mas preste atenção nisso que está acontecendo. Tudo que ocorreu aqui nessa noite para libertar Pedro da prisão foi obra de Deus. Até porque Pedro não tinha o que fazer, não tinha chance de agir. Então Deus está agindo na vida de Pedro.
Pedro só tem a Deus para agir em favor dele. Amém, igreja? Mas agora Pedro está na rua, Pedro ganhou a liberdade. Pedro já não está mais dentro de uma prisão, nem amarrado, nem escoltado. Pedro está como quem olha, como eu estou aqui olhando para aquela rua agora. E nesse momento a Bíblia diz que Pedro ele se dá conta de que aquilo não era uma visão como ele pensava, mas aquilo era real, tudo aquilo estava acontecendo. E agora que ele está na rua, agora que ele está livre, agora que Deus fez o impossível e o sobrenatural, Pedro olha e não tem mais anjo. Cadê o anjo? Lê comigo de novo lá no versículo 10. Diz assim, ó. Vamos ler o 10 e o 11. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Presta atenção numa coisa, igreja. Pedro precisava do anjo ou não dentro da cela? Precisava. Era a morte certa. Se o anjo não intervisse, adeus Pedro, seria morto. Então, no momento do impossível, no momento do sobrenatural, Deus agiu por meio do seu anjo. Mas agora Pedro está na rua, livre, ganhou a liberdade. Cadê o anjo? Não tem mais anjo. Isso aqui é uma lição para a gente, igreja. Ouça o que Deus está falando para mim e para você hoje. Deus, Ele quer que eu e você saibamos diferenciar as coisas e venhamos entender quando é o momento de Deus agir e quando é o momento da gente agir. E que talvez você vai ficar esperando sempre o anjo trazer tudo mastigadinho para você, mas nesse momento não vai ter anjo, porque agora é o seu momento, agora é a hora de você agir. Deus te deu autonomia, inteligência, sabedoria, maturidade. Deus fala com você, inspira você para que você faça o que tem que ser feito. Diga glória a Deus. O problema é que muitas vezes a gente já tem tudo isso que Deus nos deu. Deus dotou a gente de uma capacidade de pensar, de raciocinar, deu a sabedoria. Deus nos dá a sua palavra para nos conduzir, para nos dirigir. Mas a gente quer que o tempo todo tenha um anjo como um tutor, como alguém que precisa o tempo todo de alguém tomá-lo pela mão e levá-lo daqui para lá e de lá para cá, quando na verdade não é assim que funciona. Tem uma frase muito corrente entre os evangélicos, talvez você já ouviu, talvez você já até falou, e que é certa, que diz assim: o impossível Deus faz por você, o possível é você quem tem que fazer. Amém, igreja? Amém. E está certo, não está errado. Mas às vezes a gente quer Deus como se a gente fosse um bebê que não conseguisse ficar em pé, não conseguisse caminhar. E até para a roupa que a gente vai vestir, a gente quer a opinião de Deus. Eu visto azul, eu visto cinza, eu visto roxo, e a gente quer a opinião de Deus para tudo, que Deus nos conduza em tudo. Mas a gente vê claramente nessa passagem que tudo aquilo que Pedro não podia resolver, ali estava um anjo resolvendo para ele. Mas agora que Pedro ganha liberdade, ele tem toda a liberdade do mundo à sua frente, agora ele é livre. Nessa hora tinha anjo ali? Não tinha, o anjo se foi. E isso é uma lição dizendo: Pedro, agora é com você, caminhe, você tem duas pernas, decida o que você vai fazer. Você é instruído na palavra, diga glória a Deus. Decida o que você vai fazer.
E às vezes a gente vive naquela coisa de que para tudo Deus ele vai falar, Deus ele vai dar o seu palpite, ele vai dar a sua opinião, mas tem coisas que você já tem bagagem suficiente, experiência suficiente para você tomar as suas decisões e Deus vai deixar você tomar. Amém, igreja? Amém. Então perceba Deus tão presente em uma fase, não que ele não estivesse presente. O que eu quero dizer não é isso, não é a ausência de Deus, não é que Deus se foi, mas é a bênção que Deus dá a mim e a você de agir com responsabilidade, a liberdade de eu e você agir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de mim e de você. Tem situações na sua vida que você vai procurar anjo e não vai ter anjo. Você vai procurar pastor, não vai ter pastor. Você vai falar, mas eu vou ligar, nem sinal vai ter no celular para você ligar, e aí? Aí é você, você e sua consciência com Deus, com tudo aquilo que você já aprendeu da palavra, com tudo aquilo que você já sabe, que Deus instruiu você até aqui. Está dando para entender direitinho, igreja? Então a gente, quando precisa, Deus não nega nada para a gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você está numa situação de desespero, a coisa apertou, não tem para onde ir, não tem o que fazer, Ele manda anjo para ajudar você, Ele vai fazer isso, não tenha dúvida. Agora, por favor, vai ter os momentos da sua vida em que você vai querer anjo para te pagiar daqui para lá e de lá para cá. Você vai olhar, não tem anjo nenhum. E Deus não está sendo mal, não. Deus não está sendo cruel, não. Ele está esperando uma postura sua, uma atitude de fé sua. Ele está esperando que você coloque em prática tudo que até ali você aprendeu. Para alguma coisa isso tem que servir, meu Deus do céu. Amém, gente? Amém. E eu encerro, olha o que diz o versículo 12, para confirmar tudo que eu estou dizendo aqui para você. Diz assim: ao se dar conta disso, Pedro resolveu, repete comigo, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Não tem mais anjo, agora é Pedro. E Pedro resolve. O que é resolver? É decidir. Ele decidiu. Ele está com o pé na rua, ele está vendo aquilo, ele percebe, não é um sonho, não, como eu pensava. Não é uma visão como eu achava, eu estou mesmo na rua. Eu imagino Pedro, e agora, anjo? Anjo? Não tem mais anjo. Até ali tinha, agora não tem. É como se o anjo estivesse lá longe e dissesse, ó, pode ir. Então Pedro resolve, Pedro decide. Nós temos essa autonomia, Deus nos dá, amém, igreja? Para resolver, para decidir. E Pedro resolve então o que ele vai fazer. Não tem um anjo para consultar. E ele decide então ir até o endereço. Ele decide ir até a casa de João Marcos, onde a igreja está reunida em oração. Diga glória a Deus. Eu encerro aqui. Quem sabe você está pedindo respostas a Deus? Quem sabe você está batendo em uma tecla? Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E tudo que você precisava saber, você já sabe, está aí dentro de você. Deus, o que eu faço agora? Deus, como eu ajo nesse momento? Deus, 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 Deus. E não é que Deus seja ruim, mas Deus quer que você entenda que já tem algo dentro de você, que é a resposta de Deus para você então resolver o que fazer. Diga glória a Deus. Lembra de Moisés? Moisés diante do mar, com um cajado na mão. Esse cajado, ele já foi instrumento de tanta coisa. A primeira demonstração que Deus deu foi quando ele pega aquele cajado, antes de enfrentar Faraó.
E Deus diz: joga o cajado na terra. Ele joga, vira uma serpente. Deus diz: pega pela cauda. Ele pega pela cauda, volta a ser um cajado. E Deus deu mostras e provas de que ele tinha na mão. Isso aqui é uma lição para a gente também. Deus dizendo: está na sua mão, Moisés. Está na sua mão. Agora isso está na sua mão. E quando ele está diante do mar, o mar à sua frente, um exército atrás, cavalos, carros, soldados, e ele se vê naquela situação e ele clama a Deus. O que Deus diz a ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Estende o teu cajado. Ele obedece. Ele estende a mão, estende o cajado. E o que acontece? Mar se abre. Tem coisa que já está aí com você, igreja. Pregações que você ouviu, palavras que você já leu, inspirações que Deus já te deu no seu íntimo, está aí com você. Então não fique procurando anjo. O anjo sempre vai estar aí quando você encarar o impossível, que você não pode fazer, ele vai cair. Mas tem coisa que está possível para você. Não se ofenda com o que eu vou dizer. Posso falar, igreja? É coisa de criança mimada. Cadê mamãe? Cadê papai que não está aqui? Mas já aprendeu a andar já. Levou um tombinho, um raladinho. Faz parte. Faz parte ou não faz? Levanta e continua andando. A mamãe não está aqui, papai não está aqui. Não está, não vai estar o tempo todo. Não vai estar todo dia, toda hora aí. Você vai ter que aprender a se levantar. Como diz a poesia, levanta, sacode a poeira e... Exatamente. Vai em frente. Quem entendeu essa palavra? Tome ela para você. Deus sabe o motivo pelo qual vocês estão aqui ouvindo isso hoje. É possível que tenha gente aqui clamando, 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 e Deus está dizendo: você já sabe, você já sabe, você já sabe. Já te falei, já te ensinei, já te mostrei. Agora, vai e faça. Quem entendeu a palavra direitinho? Fique de pé no seu lugar, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Olhe para dentro de você e veja quantas palavras, quantos ensinamentos Deus já te deu. Veja quanta coisa, quanto conhecimento Deus já entregou a você. O problema de nós muitas vezes é que somos céticos, incrédulos. E se não vê anjo, Deus não está agindo. Se não vê fogo, se não vê sinais, se não vê coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecendo, parece que não tem Deus na nossa vida. E não é assim. Recorra a tudo que Ele já te deu, já te entregou, já te ensinou. E perceba que Deus está dizendo hoje para nós: por que clamas tanto a mim? Por que repetir e repetir de novo o que já é sabido, o que já é conhecido? E Deus espera a atitude da nossa parte, igreja. Quem sabe você não está vivendo uma situação semelhante, esperando o anjo chegar, esperando coisa extraordinária acontecer. E tudo que Deus está falando é: caminhe, resolva, decida, mexa-se, mova-se, ande, está livre, está na rua, tem tudo diante de você. E a gente querendo espiritualizar tudo. Não. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos dá maturidade, nos dá sabedoria.
Não adianta clamarmos, nem mesmo ficarmos bravos com Deus, porque não fez o que a gente queria que fosse feito. Porque a verdade é que tem a hora do Senhor fazer, e tem a hora da gente fazer. E a gente não pode estar tão perdido nisso. A gente não pode estar tão desorientado em relação a isso. Dá entendimento ao teu povo, Senhor, nas decisões da vida, na decisão do jovem, na decisão do adulto, tudo aquilo que estiver diante deles, Pai. Que o Senhor, meu Deus, ilumine a mente esclarecida deles, e que eles então, meu Pai, venham agir sem esperar que tudo caia do céu, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, me desperta para conhecer a vontade do Senhor. Diga: eu sei, estou aprendendo que não é tudo que o Senhor vai fazer. Eu preciso me posicionar e agir em nome de Jesus. Quando eu não puder, o Senhor vai intervir. Um anjo teu vai fazer o que eu não posso fazer. Diga amém. Glória a Deus.